Ô pessoal, desculpe aí, bom dia novamente, é porque deu um probleminha aqui no armazenamento. Vamos tentar aqui concluir então de hoje, né pessoal? Estávamos falando que os homens cedem seu fator de produção, trabalho, recursos naturais, etc., para os empresários que utilizam na forma de bens ou serviços, não é isso? E em troca, os empresários remuneram estes fatores de produção na forma de juros ou dividendos aos capitalistas rentistas, renda da terra aos donos da terra e salários aos trabalhadores. Os empresários pagam pelos fatores de produção não mais do que eles valem, de acordo com a sua produtividade marginal, né? Mas o fator de produção tem de corresponder ao ganho do empresário na produção. Caso contrário, não há lucro. A rigor, há uma livre negociação para se empregar os fatores de produção. Ao final, cada um ganha de acordo com a sua contribuição ao produto final, né? Aí o que é essa produtividade marginal? Em termos muito simples, pessoal, né? Para a gente não entrar em maiores detalhes, os empresários, eles têm a capacidade de empregar até o último trabalhador, ou seja, a margem que esse trabalhador tenha lucro. Se eu empregar mais um, aí eu vou ter que começar a ter prejuízo. Então eu só posso empregar numa margem, até aquele último, né? Vamos supor até o décimo. O 11º já vai dar prejuízo, então não vou empregar, só vou empregar até o 10º, de acordo com o quê? Com as livres disposições da oferta e da procura, né? Se a força de trabalho, ou seja, o salário estiver muito alto, eu não vou ter como contratar muitos trabalhadores. Já se o salário estiver reduzido, né, e eu puder contratar, eu vou contratar mais e mais. Essa é a lógica, né, utilizada pelos nossos colegas neoclássicos. Aí ele vai dizer aqui, ó, na página 78, né, no final do primeiro parágrafo, ele vai dizer, ó, logo, capitalistas, donos de terra e trabalhadores recebem rendas que correspondem à contribuição de cada um para o produto. Com juros, renda da terra e salário devem ser determinados, segundo os marginalistas, em mercados de livre concorrência. Estes dão lugar a uma repartição da renda essencialmente justa, isto é, cada um recebe em proporção ao que dá para a produção geral, né, pessoal? Aqui vai entrar a teoria do capital humano. Em linhas gerais, o que é essa teoria do capital humano? Cujo elaborador foi um economista, depois ele foi prêmio Nobel nos anos 70, chamado Theodore Schultz. Em linhas gerais, quanto maior escolaridade você tem, as suas chances de ganhar maiores salários são cada vez maiores. Isso vai explicar então a repartição da renda. Aqueles que ganham mais foi porque estudaram e se esforçaram mais. Os que ganham menos estudaram menos e se esforçaram menos. Teoria do capital humano como explicação dos altos salários. Diferença de produtividade dos mais qualificados com maior escolaridade. A diferença adicional em termos de salário, renda, pode ser explicada pelo retorno do investimento do capital humano, formação, captação. Quanto maior o seu tempo de formação, captação, mais serão as chances de você ter uma renda maior, né? Então aí se explica a divisão de renda numa sociedade capitalista, né? Aqueles que estudaram menos, que investiram menos no seu capital humano, menos em tempo de formação, eles tendem a ganhar menos. Os que investiram mais, aí eles vão tender a ganhar maiores salários, aqueles que investiram mais em sua capacitação, ou seja, em termos de capital humano. O Brasil, a partir da década de 70, teve essa tentativa de se conferir essa explicação aos salários maiores dos detentores de nível superior pela lei da oferta e da procura. Se dizia que tinha uma escassez de força de trabalho qualificada, então aqueles que eram empregados nos postos chaves eram de fato aqueles que tinham a maior qualificação. O nosso autor vai fazer uma crítica feroz a essa visão, que é a visão de um economista da época, né? Segundo o Singer, na realidade, o que ocorreu e ocorre é a emergência do credencialismo aos postos de destaque nas instituições e empresas. E o que é isso, né? O credencialismo, ele vai dizer, ó, o que sem dúvida aumentou no Brasil, assim como em outros países capitalistas, foi o credencialismo, ou seja, a exigência de um certificado escolar para ocupação de posições elevadas na hierarquia empresarial ou no serviço público. Há 20 ou 30 anos, quando o número de diplomados era muito menor, os mesmos cargos para os quais se exige hoje curso universitário era preenchido por pessoas que nem sequer tinham colegial.
né? Então, essa habilidade necessária para o trabalho de direção é quase toda adquirida na própria atividade empresarial, né? Quase todo o resto, que constitui uma quantidade considerável de conhecimento específico da empresa, só pode ser aprendido no próprio trabalho, né? Então ele diz que, de fato, o que emergiu foi o credencialismo, ou seja, as empresas agora elas vão optar, de fato, em ter pessoas aí com uma qualificação maior para os cargos, mas nem sempre, ou na maioria dos casos, esses cargos exigiam essa formação específica. A mesmo a necessidade de curso